Oi pessoal, professor Zépica aqui, e a gente então nesse vídeo tá para fechar o último capítulo do livro A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. O título do capítulo é justamente A Vida Não É Útil, então é o capítulo que dá nome ao livro. O Krenak ele vai começar esse capítulo falando que nós estamos experimentando uma erosão da vida, que atravessados por essa modernidade que a gente construiu, nós estamos devorando a natureza e sendo consumidos por essa modernidade. Então, ao mesmo passo em que a gente construiu a modernidade e munidos da modernidade enquanto técnica, enquanto ferramenta, a gente está devorando a natureza, a gente simplesmente não consegue parar para perceber que nós também estamos sendo consumidos pelo resultado desse devorar, pelo resultado dessa modernidade. Aí ele vai trazer a ideia do rastro que a gente deixa no mundo, né? Esse rastro, não sei se é ecológico, mas vamos chamar assim, esse rastro socioambiental, ecológico, que a ideia é que a gente mantenha um rastro leve, né? Venha pela terra, passe sua vida na terra, mas mantenha rastros leves, não polua, não destrua, não deprede, não devore. Só que ele diz que nós chegamos numa situação que a gente está devorando tudo com tanta velocidade que até um bebezinho que nem consegue perceber aí o seu impacto no mundo, ele já está devorando. Porque o bebê nasce, ele já tem que usar fralda descartável, lenço umedecido e produtos, e aí embalagens que vai jogando fora, e aquela coisa toda. Então essa produção de lixo, vamos dizer assim, esse consumo, e aí maquinários e produtos, enfim, tudo isso já começa logo quando bebê, já começa essa depredação, tá? Então a ideia, ele vai trazer assim, é que deveria haver uma desaceleração dos recursos naturais. Aí ele coloca assim, para que a gente vai desacelerar? Para postergar o fim do mundo? Aí ele mesmo se provoca, né? E ele coloca, tá, mas isso não é muito apocalíptico? Não. Para ele não, aí ele mesmo retorna. Não é porque já aconteceu em outros momentos do fim do mundo. E aí ele volta para aquela ideia que ele discute em alguns capítulos anteriores de que o mundo o tempo todo está sendo recriado e se criando de novo, né? E aí ele desenvolve em cima da ideia da Arca de Noé. Ele diz, até para os homens brancos, na visão deles tem a história de Noé, onde o mundo inteiro é destruído por Deus por causa da ganância dos homens, e aí o mundo recomeça. Então se o mundo recomeça, o mundo já passou pelo fim do mundo e pode passar de novo, e a gente está o tempo todo em reconstrução. Mas sempre numa perspectiva não é apocalíptica, como ele mesmo coloca. Era uma perspectiva de nós podemos dar um reset a hora que a gente quiser, se a gente se munir desse pensamento, desse sonho individual / coletivo de se reconectar com o meio ambiente, de preservação e tudo mais. E aí ele fala assim, a gente não consegue perceber a escassez da natureza, ou a gente não consegue perceber o problema, porque a gente está acostumado com uma vida em sociedade onde, tô com um doente, vou na farmácia ali na esquina, tô com fome, vou comprar pão ali na padaria, tô com algum problema, vou ali no posto de saúde ali perto do meu bairro. Então a gente está munido de soluções rápidas para a vida, só que na natureza não é assim. Se tu quer comer na natureza, tu precisa caçar ou plantar. E aí ele explica que na natureza já se percebe essa escassez de uma forma violenta, porque se antes era muito fácil chegar em uma caçada, por exemplo, ou se era muito fácil chegar numa agricultura, enfim, hoje em dia não é. Tu precisa caminhar muito tempo até encontrar algum lugar onde tu possa tirar ali um suprimento de alimentação, tá? E aí ele traz uma grande sacada também, que é desconstruir um pouco a ideia da escola, né? Ele vai dizer que na escola se ensina a reproduzir um sistema desigual, um sistema injusto, que é quase uma ofensa à liberdade de pensamento. Qual é a ideia do Krenak? A ideia do Krenak é que a criança, então esse ser humano, chega na escola sem liberdade de pensamento, vai sendo chapado de ideias, vão colocando ideias ali dentro que vão construindo um universo de pensamento dele, de que é o que? Manter o status quo do que já acontece, dessa depredação, né? Desse formato depredativo do mundo. Então tu chapa o ser humano de informações e larga ele para destruir o mundo.
Isso aqui me lembrou e me recordou muito a ideia de pedagogia do oprimido, né? Então a ideia do opressor passando para o oprimido ali naquela educação bancária, onde o oprimido não tem um pouco desse pensamento, não tem essa possibilidade de diálogo, né? Então ele não constrói, ele só recebe. Acho que essa conexão aqui ficou bem nítida com a escola e pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Ele vai dizer que os pais, eles renunciaram totalmente a um direito que deveria ser inalienável, que é o direito de transmitir memórias a seus filhos, de garantir ancestralidade. Então, se eu, pai, abro mão de transmitir memórias ao meu filho, ele nunca vai ter um processo de quem foi meu avô, o que fez, quem foi meu bisavô, e não consegue construir essa ancestralidade. Se ele não consegue fazer isso, ele não consegue se conectar à natureza, né? Ele se perde, ele é só um ser humano individual no seu recorte espaço-temporal, tá? Ele vai voltar na ideia das micropolíticas, né, e vai te conduzindo assim, então o caminho é esse, mas não é. Ele vai dizer que as micropolíticas e as iniciativas, assim, de consumo mais consciente são falácias, tá? Por que são falácias? E aí ele vai conduzindo um fechamento, porque ele coloca que a ideia não é parar de usar um pouquinho de água aqui ou poluir um pouquinho menos ali. Não, nós já estamos diante do problema. Se a gente já está diante do problema, a gente precisa permanecer nesse problema e manter uma resposta consciente, tá? Então ele fala que lá o Rio Doce está extremamente poluído, né? Está depredado, está devorado, nas palavras que ele usa ao longo do livro. E que o povo Krenak já foi várias vezes perguntado e conduzido a se retirar, vamos sair daí, vamos tirar vocês daí, e que eles não querem sair lá, eles não saem de lá, eles não querem sair da volta do rio. Por quê? Porque eles precisam estar no problema para produzir uma resposta consciente, né? Então, se ele sai do problema, ele não consegue ter essa resposta. E aí, nessa interlocução desse pedacinho para o final do livro, onde ele vai fechar com as ideias, ele traz um parágrafo que não tem como não trazer um tal qual, né? E aí eu vou fazer a leitura aqui. Ele fala assim: a vida não tem utilidade nenhuma. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança, só que ela é uma dança cósmica e queremos reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Queremos reduzi-la a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso é uma historinha tão ridícula. A vida é muito mais do que isso. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar uma sobrevivência. Esse parágrafo, esse trecho, é a ideia central do livro inteiro dele, do livro, do capítulo, de tudo que ele construiu até agora. Ele vai colocar de um lado a ideia de viver no sentido de fruição, de se conectar e viver a vida, se experimentar e tal, e de sobreviver. Então eu tenho uma utilidade, eu acabo me sobrecarregando e eu fico negociando a minha sobrevivência com o meio ambiente. Essa negociata já é uma sobrevivência, né? E essa sobrevivência já é uma negociata. Essas duas coisas idiosincráticas, elas fazem contraposição total à ideia de viver. Nós não estamos vivendo, nós estamos negociando uma sobrevivência, tá? Por essa brincadeira que ele faz aí de dançar ou de fazer a coreografia ridícula do utilitarismo. E aí ele continua dizendo que nós somos cobrados o tempo todo nessa ideia do utilitarismo. As pessoas são cobradas para serem úteis, né? Só que tem gente que acaba até morrendo cedo. E aí ele diz, essas pessoas morrem cedo porque se cansam dessa bobagem de ter que ser úteis. E o sofrimento, a morte que está aí generalizado entre as pessoas, não é destino, né? Ele diz, não dá pra dizer que é o destino do fulano, por isso que ele morreu. Não é destino. Nós é que criamos essas mazelas. Nós é que criamos esses problemas. Nós é que criamos essa situação. E aí o homem fica desorientado e começa a procurar soluções. Então ele vai procurar soluções no consumo, vai procurar soluções
daí ele vai trazer uma série de coisas, né? Mas ele vai falar da religião, então o homem procura uma solução na religião. Só que muitas religiões já se entregaram para a ideia do utilitarismo. Então tu vai em algum templo religioso contemporâneo, o templo é basicamente um shopping, te oferecendo comprar tua felicidade, tua alegria, vai vencer, vai ser produtivo, vai crescer. Então essa ideia de o templo religioso ser um shopping já é uma venda de sonhos aí, né? Tu não tem um sonho, eu te dou um, compra aí, vai atrás, tá? Ele vai dizer que o pensamento vazio do branco, né? O branco não tem um pensamento de conexão com a natureza, com o meio ambiente, é um pensamento vazio. E nesse vazio se instala, então, a ideia de utilitarismo. Que o nativo aqui no sentido indígena, né? Ele faz uma resistência total. Ele diz, eu não vou me render a essa ideia de utilitarismo. O homem branco está errado, o homem branco tá viajando, está tendo uma ideia errada do que deveria ser a sua vida. Só que pelo o indígena se colocar dessa forma, ele acaba sendo tratado como louco pelo homem branco. E o homem branco vai olhar para ele e vai dizer, isso aí é loucura, tu não quis te civilizar. E o indígena responde, mas para que eu quero me civilizar? Civilizar é bom aonde? De que forma? Então ele devolve, né, dessa forma. Eu não sou louco, eu só não quero participar dessa loucura, né? E aí ele vai introduzir uma ideia de que o branco, ele saiu do indígena em algum momento, né? Todos éramos indígenas até que o homem branco resolveu ir embora, viver de algum outro jeito. E aí esse jeito é o que nós estamos vivendo hoje. E quando o homem branco, então, se encontra com o indígena, acontece aí uma ira, tem uma raiva. O homem branco tem uma raiva do indígena, porque o índio permaneceu fiel à terra, aos parentes, né? Terra, água, rios, plantas, árvores. Já o homem branco não conseguiu. Ele não conseguiu, ele traiu essa permanência, ele traiu essa fidelidade. E aí o Krenak fecha, então, todo o livro dele voltando à ideia do Rio Doce, né? E dizendo que nós temos duas experiências para ter com a terra e com a natureza, que é a experiência de silêncio, quando ela não nos provoca, ela não fala com a gente, tá tudo certo. Essa experiência é ok para o homem branco, essa experiência tá ok, ele não está sendo incomodado. E tem a experiência do desastre. E a experiência do desastre, ela é dolorosa, como o caso do Rio Doce, né? E aí qual é a solução? A possível solução é sair dali e deixar aquilo ali se terminar? Ele diz que não, que eles estão diante então de um deserto, eles não vão fugir do deserto. Então os Krenak não vão fugir do deserto, eles vão atravessar o deserto, e atravessando o deserto eles conseguem encontrar essa resposta, essa proposta, essa cada vez mais reconexão, cada vez mais esse envolvimento. Gente, esse foi o livro A Vida Não É Útil. Ele é um livro muito pequenininho, tá? Ele é um livro de 130 páginas, mas bem pequenininho mesmo. É uma leitura para fazer assim em um dia, até menos. A minha proposta aqui não era exaurir o livro, senão eu estaria só lendo, né, o livro de tão pequenininho que ele é. A ideia é só construir em cima das ideias um apanhado geral do que é essa obra do Krenak. Fantástica. Tá? É uma provocação constante, a gente fica realmente pensando em muitas coisas. Eu indico a busca pelo livro e a leitura integral desse texto que é tão curtinho. Vale muito a pena, tá certo? Fica aqui um abraço do professor Zépica. Valeu!